Olá, personas, sejam bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula de educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e compartilhar, isso vai nos ajudar bastante. A atividade é a 12.3, que está na página 80. Olha só, nós vimos na aula anterior, se você está chegando agora, dá uma pausa aí, ou abra uma outra aba aí no seu computador, ou no celular aí, e assista o vídeo anterior para nós já adiantarmos algumas coisinhas sobre o número de vértices, faces e arestas. Olha só, no vídeo anterior nós vimos isso aqui, ó, sobre as pirâmides, em que o número de vértices é sempre um a mais em relação ao que tem na base. Então, pirâmide de base triangular. Tem 3 vértices, porque é um triângulo, e mais um vértice da parte de cima, que é essa pirâmide aqui, ó. A base, triangular. Tá aqui 3 vértices, sempre mais um vértice em cima. Pirâmide de base quadrada. Temos aqui a base com 4 vértices, mais um vértice em cima, 5. Ou seja, sempre um vértice a mais em relação à base. E faces, número de faces, sempre a mesma quantidade em relação ao número de vértices. Então, essas relações nós vimos na aula anterior, que é a atividade 12.2. E aqui as arestas, sempre somamos os vértices e as faces. Nós vimos essa relação da soma dos vértices com faces, sempre as arestas 2 a menos. Ó, 4 mais 4, 8, tirando 2, chega em 6. 5 mais 5, 10, tirando 2, chega em 8, e assim por diante. Então, nós vamos preencher aqui já essa tabela aqui, ó, pirâmide de base triangular. Tem 3 vértices na base, com mais um lá em cima, então são 4 vértices. O número de faces sempre o mesmo em relação aos vértices. Então, aqui 4 também. Pirâmide de base quadrada. Quantos vértices na base? 4, com mais um lá de cima, 5. Número de faces, a mesma quantidade. Pirâmide de base pentagonal. Número de vértices da base, 5, com mais um, 6. Número de faces, a mesma quantidade. Pirâmide de base hexagonal. Número de vértices da base, hexa, é 6. Com mais um da parte de cima, 7. E faces, a mesma quantidade. Tá certo? Agora aqui, vamos ver os prismas. Deixa eu pegar aqui os prismas. Prisma de base triangular. Em aulas anteriores, nós vimos que as pirâmides, as laterais, têm formato de triângulo. E os prismas têm formato de retângulo. Então, está aqui um prisma de base triangular. Olha só, a base aqui, ó, triangular, e são sempre 2 bases. Característica comum dos prismas, tendo 2 bases. E as laterais, ó, formato de retângulo. Então, quantos vértices? Veja que se nós temos 2 bases, tem 3 vértices em cada base. 3 vezes 2, nós temos 6 vértices. E as faces? A base aqui, ó, tem 3 lados, então cada lado é uma face aqui, ó, sai uma face lateral. Então são 3 laterais. Com mais as 2 bases, que também são faces, dá 5. E as arestas, vamos ver as arestas aqui, ó, 3 aqui na base, com mais 3 aqui na outra base, são 6. Com mais 3 nas laterais, são 9. Vejam que é 3 mais 3 mais 3. 9 arestas aqui. Prisma de base quadrada. Vejam que o cubo também é um prisma, tá? Por quê? Todo quadrado também é um retângulo. Prisma de base quadrada. Tá aqui, a base, 4 lados, então 4 vértices. São 2 bases, 4 vértices também. Então, 4 mais 4,
8. Quantas faces? Nós temos 4 faces laterais, com mais as 2 faces das bases, 6. 6 faces. E aqui, quantas arestas? Nós temos 4 arestas nessa base, 4 arestas na outra base e 4 arestas nas laterais. Então, 4 mais 4 mais 4, ou 4 vezes 3, 12 arestas. Prisma de base pentagonal. Deixa eu pegar aqui o prisma de base pentagonal. Não, não é esse. É esse aqui, ó. Prisma de base pentagonal. 5 vértices, são 2 bases, então 5 vértices em cada base. 2 vezes 5, 10. Já podemos até adiantar o prisma de base hexagonal em relação aos vértices, ó. 6 em cada base, 6 vezes 2, 12. E observe aqui, ó, prisma de base pentagonal. Ele tem 5 laterais, com mais as 2, 7. O de base hexagonal, 6 nas laterais, com mais as 2 bases, 8. É uma característica também importante aqui. Tá bom? Eu não vou fazer as arestas ainda não, porque nós vamos ver essa observação aqui, ó. Olha só. Arestas. Primeiro vamos fazer vértices mais faces. Vou até colocar numa outra cor aqui. Vértices mais faces. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. 7 mais 7, 14. 6 mais 5, 11. 8 mais 6, 14. 10 mais 7, 17. 12 mais 8, 20. Agora vamos analisar aqui, ó. Nós vimos na aula anterior que para ter o número de arestas, eu somo vértices com faces e tiro 2. Então, 8 menos 2, 6. 10 menos 2, 8. 12 menos 2, 10. 14 menos 2, 12. Agora verifica, olha só, a mesma coisa vai acontecer com os prismas. 6 mais 5, 11. Para chegar em 9 eu tenho que tirar 2. E nós contamos aqui o número de arestas, para você confirmar aí que é válida. É válida aqui o padrão, a regularidade. 8 mais 6, 14. Para chegar no 12, temos que tirar 2. Então, seguindo a mesma regularidade. 17 menos 2, então aqui terão 15 arestas. 20 menos 2, 18 arestas. Então aqui o 2 está pedindo para você observar as 2 últimas colunas. Você identifica alguma relação entre esses números? Então aqui, ó, para chegar no 6, eu tenho que tirar 2 dessa soma aqui. Foi isso que você observou? Que nós vimos agora. Tá? Então tá. Aí escreva com as suas palavras aí o que você observou, o que nós acabamos de comentar aqui, suas conclusões aqui. Tá legal? Isso é muito importante que você escreva com as suas palavras o que está acontecendo aqui. 3. Como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces V mais F e a quantidade de arestas? Olha só, quando eu tenho vértices mais faces, você pode ver que eu tive que tirar 2 para chegar aqui no número de arestas, não foi? Então, nós vamos fazer isso, ó. Menos 2, isso vai ser igual à quantidade de arestas. Vamos fazer um teste, ó. Vamos substituir aqui, ó. Por exemplo, pirâmide de base pentagonal. 6 vértices mais 6 faces menos 2. Vamos ver se dá o número de arestas aqui, que é 10. 6 mais 6, 12. Tira 2, isso é igual a 10. Tá vendo? Confere. Vamos ver um outro caso aqui. Por exemplo, prisma de base pentagonal. 10
vértices mais 7 faces, tirando 2. Vamos ver quanto vai dar. 10 mais 7, 17. Menos 2, 15. Prisma de base pentagonal. Ó, ele está aqui, ó. Vamos conferir. Quantas arestas? Eu tenho 5 aqui nesta base, 5 nesta outra base e 5 nas laterais. Então tem outro padrão acontecendo aqui com os prismas. Tá vendo que é o mesmo número aqui, ó? O número na base é o mesmo número na outra base, que é o mesmo número na outra, nas faces. Então, nesse caso, 5 mais 5 mais 5 nas laterais, 15 arestas. Então, confere aqui que nós fizemos. Tá bom? Então, aqui, ó, a relação vértices mais faces, tirando 2, eu chego em arestas. Se eu quiser voltar, ó, se eu quiser sair do 6 para chegar no 8, você percebe que eu tenho que somar 2 ao 6? Então eu também posso escrever de uma outra forma. Então escreva aí. Observe e escreva aí uma outra forma de escrever esta expressão. Agora, essa relação, 4 aí, essa relação é válida para o poliedro representado abaixo? Esse poliedro, olha só, ele tem, tá aqui, ele tem 8 faces, ó. Por quê? Aqui em cima é como se fosse, ó, 2 pirâmides de base quadrada, tá vendo? Observa? Ó, 4 faces laterais são inclinadas aqui, porque por isso o formato de triângulo, isso faz com que essa inclinação, ela sempre se junte a um único ponto aqui, ó, que é esse vértice de cima. É como se fossem 2 pirâmides coladas pelas bases, uma oposta à outra. Tá vendo? Então, eu 4 laterais aqui, com mais 4 laterais. Então, vamos ver aqui se essa relação que acabamos de fazer é válida. É vértices mais faces, tirando 2, eu tenho o número de arestas. Vértices, quantos vértices? Eu tenho 4 vértices aqui, com mais um, com mais o outro aqui. 6 vértices no total. Mais faces. Eu tenho 4 aqui, com mais 4, são 8. Menos 2. Então, aqui, ó, 6 mais 8, 14. 14 menos 2, 12. Será que tem 12 arestas aqui mesmo? Vamos verificar. Temos 4 arestas aqui, nessa parte de cima. Então, se é a mesma coisa na outra parte, ó, 4 arestas aqui também. Já dá 4 mais 4, 8. E 4 arestas em volta aqui nesse meio. 4 mais 4 mais 4, 3 vezes 4, 12. 12 arestas. Confere. Então, essa relação é válida também para este poliedro aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Estude aí bastante. Se você não entendeu alguma parte do vídeo, pause, assista de novo, assista às aulas anteriores. É importante também que no final do livro tem os anexos com as planificações para você montar. Monte e conte também os vértices e faces, como eu fiz aqui, com as figuras no decorrer do vídeo. Isso é muito importante, tá legal? Forte abraço, até a próxima aula!